Olá, bom dia. Está começando mais um Cresce Esclarece nessa sexta-feira e o tema de hoje é sobre linguagem corporal. Meu nome é Cristiane Sagesi e eu sou jornalista do Cresce. E quem vai falar sobre o tema hoje é o nosso especialista Jorge Penilo. Tudo bem, Jorge? Bom dia. Bom dia para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Jorge, eu queria saber se é verdade mesmo que o nosso corpo emite vários sinais, de que maneira esses sinais a gente percebe, como são transmitidos esses sinais e como ele interfere no dia a dia do corretor e também das pessoas de maneira geral. Sim, Cris, o nosso corpo, ele reflete efetivamente as nossas emoções. Tudo aquilo que você está sentindo, a maneira com que você vai conduzir a comunicação, nós falamos mais pela postura corporal até do que pela maneira verbal de falar. Mas o fato é que mais de 50% da comunicação ela é feita de maneira corporal. É a maneira com que a gente se expressa na maneira de olhar, na maneira de se colocar, na maneira de andar, a posição dos pés e aí vai afora. E vamos supor que uma pessoa está em reunião, ela cruza os braços ou faz algum gesto com a sobrancelha. O que significa isso? Tá. Numa negociação, quando a pessoa ela cruza as pernas e ela fecha os braços, ela está dando um sinal para você que a comunicação não está fluindo. Ela não está apta a receber aquilo que você está falando. O erguer da sobrancelha significa que ela é uma pessoa visual. Ela quer olhar mais de perto. O erguer a sobrancelha significa que você quer uma visão mais apurada daquilo que você está vendo. Haja vista que até quando as pessoas erguem a sobrancelha, elas se aproximam com o corpo assim, ó, para olhar melhor aquilo que você está apresentando. E tem algum gesto, alguma coisa que a gente identifica da pessoa, que ela está sendo sincera com você, ou que ela está mentindo? Um sorriso, por exemplo, ou quando ela vira um olho. O que significa isso? É muito fácil identificar as pessoas que estão mentindo. Mas já vou adiantar uma coisa, Cris. Pessoas que mentem, elas olham nos olhos sim. Todo mundo pensa que o mentiroso ele não olha nos olhos, mas ele olha. Até pelo fato de que existe essa cultura, essa mística de que ele não olha no fundo dos olhos, quando ele está mentindo, ele olha até de maneira muito efusiva, muito profunda, ele fica olhando assim no fundo do olho da pessoa e ele não desvia, porque ele acha que a pessoa vai achar que ele está mentindo em algum momento. Então o mentiroso ele olha assim profundamente nos olhos. Então é mito, essa história de não conseguir olhar, ficar virando o olho para lá e para cá. Ele consegue ser cínico o suficiente e consegue olhar no seu olho e mentir, então? Consegue. Só que aí o resto do corpo não está em consonância com os olhos. E aí que você percebe que a pessoa ela está mentindo, ela está inventando uma história. O movimento dos olhos também indica isso. Todas as vezes que nós olhamos para o lado direito, superior, nós estamos imaginando uma cena que não aconteceu. Todas as vezes que eu estou olhando para o lado esquerdo, superior, significa que eu estou buscando na área da memória algo que aconteceu. Então é fato, é verdadeiro. Quando você olha lateralmente à esquerda, você está buscando a sua memória auditiva. Então aquilo que você ouviu, de fato aconteceu. E quando você olha para baixo à esquerda, você está buscando sentimentos. E aquilo efetivamente aconteceu. Então o movimento total dos olhos, mais a consonância de todos os movimentos do corpo, indica se a pessoa está agindo com a verdade ou não. Mas é difícil você identificar isso, né? Na hora que você está conversando com a pessoa ou está fechando alguma negociação com ela. É muito difícil a pessoa identificar, o corretor identificar esses sinais. Não é difícil, requer prática. Então, a primeira vez, como agora eu falei para você e falei para as pessoas que estão nos assistindo em casa, elas vão começar a reparar nos olhos das pessoas e na maneira com que elas falam. Então, a primeira vez que você faz o exercício é difícil. Mas você fez isso 10 vezes ao longo do dia, você já começa a perceber que na 10ª está muito fácil. E no dia posterior, mais fácil ainda. E assim vai. E a postura da pessoa, o que ela indica da pessoa? Uma pessoa que senta muito ereta, uma pessoa que senta muito curvada? O que significa isso? Indica se ela está confortável para falar sobre um determinado tema. Então, uma pessoa confortável, ela relaxa na cadeira, ela se solta na cadeira. Ela fala, ela gesticula com as mãos. Uma pessoa que ela joga os ombros para frente, mesmo que sentada, ela está mostrando para você que ela está acuada na negociação. Ela não está confortável e ela não vai evoluir. Então você, de uma maneira muito inteligente, sublime, suave, você deve se sentar à frente desta pessoa e se soltar à frente dela. Ó. Quando você senta, você relaxa, a outra pessoa tende a copiar
o mesmo comportamento que você teve. Aí você tira esses bloqueios e a conversa começa a fluir de uma maneira muito natural. O que é um tom de voz adequado para uma conversa formal ou uma conversa informal? Como é que é essa situação em relação ao contato com a outra pessoa? Primeiro, um tom de voz muito elevado, ele denota agressividade. Significa que você não está bem emocionalmente ou você não está confortável com a outra pessoa, que é o interlocutor da comunicação. Você não está confortável com ela. Então você pode ou falar muito alto, o seu tom ser muito alto, ou você pode falar de uma maneira mais grave, significa que você está contraindo as cordas vocais porque você está se sentindo acuado perante ela. E tem o timbre da voz. Ele tem que ir sempre de uma maneira muito tranquila, muito suave. É como se nós conversássemos em casa. Tem que fluir dessa maneira. Aí a pessoa se sente confortável, ela vai se soltando, ela vai conversando. E aí sim, através da postura da voz, você vai fazendo a leitura corporal dela. Tem algum curso, alguma coisa que o corretor, as pessoas podem fazer para melhorar essa linguagem corporal, para ficarem mais assim, mais positivos com relação ao contato com outras pessoas? Você indica alguma coisa, algum curso, algum treinamento? Ou isso já nasce da pessoa mesmo? Tem pessoas que são mais espontâneas, tem pessoas que são mais fechadas, e as pessoas que são mais fechadas, elas podem ter a chance de melhorar isso? Sim, você tocou num ponto importante. Tem algumas pessoas que já nascem, parece que naturalmente, com uma comunicação muito fácil. Sim, existe. É um percentual pequeno, mas comunicação é treino. Realmente existem cursos específicos sobre isso. Chama-se Programação Neurolinguística, PNL. Técnicas de PNL, de Programação Neurolinguística, que faz com que você consiga se comunicar bem e se comunicar de uma maneira muito fluente com as outras pessoas. Eu sou uma das pessoas que dá esse curso em São Paulo. Aqui em São Paulo eu dou esse curso para vendedores e para negociadores. Eu fiz o meu coaching, ele é baseado em PNL. Eu ensino todas essas técnicas para as pessoas. Que bacana. Nós temos uma pergunta aqui do internauta, o Gilberto de Santos. Ele está perguntando o seguinte: o que você diz sobre a neurolinguística, sobre o visual, sinestésico e auditivo? A PNL está diretamente ligada ao auditivo, ao visual e ao sinestésico, ao toque. Quando você vai abordar um cliente, e um cliente ele vem e te aperta a mão de uma maneira forte, contundente, ele quer dizer para você que ele é uma pessoa extremamente firme nas negociações. Quando ele olha de uma maneira sublime nos seus olhos, sem te encarar, sem te intimidar, e um olhar de interesse que não é de intimidação, ele olha nos olhos e poucos segundos depois você olha para a lateral da cabeça da pessoa. Isso quer dizer que você está interessado nos olhos dela, mas você não está encarando, não está desafiando. No auditivo é sempre escutar, e quando você fala com o interlocutor, que é uma pessoa que está interessada, por exemplo, na compra de um imóvel, você conversando com ela, você vai perceber se ela é auditiva, quando naturalmente ela virá de uma maneira muito leve o ouvido em sua direção, inclusive o lado que ela ouve melhor. E todas as vezes que você falar com ela, você vai perceber que ela inclina a cabeça. Ela faz isso. Se ela é mais visual, ela sempre vai erguer a sobrancelha. Ela vai estar te comunicando que você quer que mostre, por exemplo, os cômodos do imóvel, a parte de lazer, os banheiros. Ela quer que você fale sobre o contrato, ela quer que você coloque sobre a mesa. E ela vai naturalmente curvar o corpo. A PNL explica tudo isso. Então, são essas ferramentas que é muito importante, inclusive na parte de fechamento. Se você quer um fechamento preciso, se você não quer perder negócio, o corpo da pessoa está te falando o momento certo, inclusive, de você puxar o contrato, colocar sobre a mesa e dizer, assina aqui. Existem algumas pessoas que têm um nível um pouquinho mais elevado de inteligência de fazer essa leitura de maneira natural. Já nasceu com ela, mas o número é muito pequeno, Cris. Nós estamos falando da ordem de 3% da população mundial. O restante é treino, é muita habilidade técnica que você utiliza. E à medida que você vai utilizando, passa uma semana, 15 dias, um mês, um ano, 2 anos, chega um dado momento que você consegue fazer a leitura muito rápida. Você faz a leitura até do jeito que a pessoa está se vestindo, porque roupa, além de proteger o seu corpo, ela é comunicação. Naquele dia, ela traz muita informação sobre a pessoa.
se naquele dia ela está alegre, se ela está triste, a roupa está comunicando. A mesma coisa, o corte de cabelo está comunicando o estado emocional dela, de onde ela está, para onde ela está indo. A maquiagem fala muito sobre a pessoa. Então são todos os detalhes que você, somando tudo isso, você lê e se torna uma ferramenta fundamental para fechar negócios imobiliários. Então, assim, a linguagem corporal, ela também é um treino, né, que a pessoa tem que fazer, é um monitoramento também que ela tem que fazer com ela mesma, ou não? Tem. Ela tem que estar sempre atenta à maneira com que ela está se comunicando, porque existem situações que aquilo que nós queremos falar sai da nossa boca palavras, mas não é congruente com as nossas atitudes, com a sua postura corporal. Quando existe essa congruência de voz e a congruência de postura, na sua postura, o outro entende muito melhor. Então flui muito naturalmente a conversa, ao ponto de que tudo isso leva a fechamento de negócios. E sim, quais as principais características que a pessoa deve passar para apresentar uma boa linguagem corporal, para adquirir essa confiança com relação à pessoa, ter essa relação assim forte com relação à pessoa? O que ela tem que ter, o que ela deve evitar, né? Que às vezes uma linguagem corporal errada, ela afasta a pessoa de vez, né? Isso. Então vamos lá. Uma linguagem corporal agressiva para homens. Todas as vezes que os homens eles colocam os dedos indicadores na parte superior da calça ou do cinto, cujos dedos indicadores ficam voltados para baixo, isso é uma postura comum dos homens, você está agredindo em comportamento físico as outras pessoas. Porque sem que você perceba de maneira inconsciente, você está apontando para a sua genitália. E isso ofende muitas pessoas. Então já começa ali. Outro ponto importante, você entrar nos ambientes e ficar ou com as duas mãos no bolso, significa que você também está protegendo a sua genitália, e todos os animais que se sentem acuados, a primeira coisa que eles fazem é proteger a genitália. Os cães acuados na rua, eles dobram o rabinho para entre as pernas. E eles ficam, todas as vezes que eles têm medo de ser atropelados ou ser agredidos por um animal maior ou ser agredido por um ser humano, os cachorrinhos fazem isso. Os gatinhos também. Nós, como seres humanos, não somos diferentes, nós somos animais. E aí, todas as vezes que nós colocamos as duas mãos no bolso, significa que, de alguma forma, estamos protegendo a genitália. As mulheres, elas fazem também sem perceber. Todas as vezes que elas se sentem assediadas por outros homens, elas ou pegam a bolsa e pela alça colocam na frente dos seios, ou ela dobra as duas mãos e coloca na frente da genitália. Significa que a outra pessoa está agredindo ela em comportamento. E isso desagrada. Então você precisa ficar atento a esses tipos de agressões, porque muitas vezes você está falando com o seu corpo e não com as palavras. E a outra pessoa fala, não sei por que motivo, mas eu não gostei daquela pessoa. Está tudo ligado à leitura corporal. Linguagem corporal. Chegou mais uma pergunta aqui do internauta, o Pedro dos Santos, ele é de Marília. Bom dia, vejo muitos colegas que quando em contato com clientes, por telefone, falam alto demais. A gente até falou sobre isso, né? O tom de voz, mas acho que ele quer saber mais a respeito disso. Não sabem deixar a voz em um tom agradável. O que significa esse tipo de postura? Primeiro, no telefone, nós não sabemos quando a ligação está boa demais ou quando ela está ruim demais. Porque às vezes ela está ruim para a parte audível, a nossa audição. Mas às vezes a nossa dicção está sendo perfeita para o outro lado. Então ela tem que estar sempre condizente num tom agradável, em que você mede pelo ambiente. É o ambiente que você está que diz. Pela acústica do ambiente, você sabe se o tom está alto ou se ele está baixo. Mas, via de regra, é sempre mediano, sempre na média. Telefone, a dica que eu te dou, fale devagar, de maneira pausada. Falando devagar, de maneira pausada, a outra pessoa que está do lado, ela te entende perfeitamente bem e faz uso desse exercício que eu acabei de mostrar agora, ó, na prática. Sempre há uma pausa envolvida. Aí sim a pessoa do outro lado, ela consegue te ouvir com bastante clareza e entender o que você quer falar. O negócio é falar tranquilamente, firme, de maneira formal e deixar a conversa fluir, então. Isso mesmo, Cris. Do outro lado, né, o interlocutor da comunicação, seja por telefone, seja por Skype ou até presencial, ela está te medindo nesse tom de voz. Ela sabe se naquele dia você está mais tensa
Ou se você está até mais depressivo, pela maneira com que você fala. E aí, você como tem essa sensibilidade agora, você que está em casa nos assistindo, de entender e ler esse cliente, você vai entrar na mesma entonação e sintonia que o cliente. Se ele fala devagar, fale um pouco mais devagar. Se ele fala um pouco mais rápido, fale um pouco mais rápido. Se ele falar muito alto, ao ponto de incomodar, você reduz a sua voz, para voltar para a mediana. Se ele fala muito baixo, você fala um pouquinho acima do tom, para você dar a média também. Essa média que é a garantia de sucesso na comunicação. Tem mais uma pergunta aqui, a Cleide Sintra Valença, via Facebook. Ela falou o seguinte: a expressão corporal com o olhar interfere na negociação imobiliária? Sim, ela interfere. Vamos lá. Uma pessoa que está mentindo, ela olha fixamente? Sim, eu disse que ela olha fixamente. Se você olhar muito fixamente nos olhos, você está dizendo que está mentindo. Se você olhar para a lateral do rosto, você está dizendo que olha nos olhos dela, mas confia bastante no que ela está falando através dos olhos. Os olhos, quando você desvia demais o olhar, a pessoa do outro lado se sente desconfortável. Então, a chance de fechamento de negociação é muito baixa. Enquanto o interlocutor está falando com você, você está olhando para o horizonte, você está olhando para cima, você está olhando para baixo, a pessoa se sente muito incomodada, porque dá a sensação de que você não está dando atenção para ela. Acompanhando sempre o cliente, principalmente na demonstração de imóveis. Quando você levar um cliente, seja para alocar, seja para comprar um imóvel, e você vai acompanhando a trajetória dele, o tour dele pelo imóvel, você só pode acompanhá-lo pelos olhos. Os passos têm que sempre se manter a uma certa distância, em que você oferece a possibilidade dele desfrutar daquele cômodo, desfrutar de um quarto, desfrutar da cozinha, desfrutar do banheiro. E você vai seguindo ele com os olhos, sempre com os olhos. Assim como fazem bons vendedores de calçado, bons vendedores de bolsa ou de roupa, eles fazem da mesma forma. Eles não se aproximam muito de você, se acompanha pelos olhos a trajetória, o tour do cliente. Por isso que o olhar é fundamental, Cris. Ai, que bacana. Tem que prestar atenção como se olha, né? Isso. Mas assim, na sua opinião, qual é a principal ação que a pessoa, o corretor de imóvel, tem que tomar para realmente conseguir a atenção do cliente dele? Além de você estar devidamente vestido, e eu não estou falando formalmente. Formalmente seria a pessoa estar vestida com um terno e gravata impecável, e não é isso. É você estar congruente com aquilo que você fala e com aquilo que você comunica. Então, uma pessoa bem vestida não são roupas caras, não são roupas de grife, mas é que ela tem uma sobriedade. É uma roupa que casa com a sua imagem. A partir deste momento que você consegue comunicar através da roupa, através da postura, através das mãos, olha, presta bastante atenção no jeito que eu estou fazendo. Sempre, apoiando uma mão na outra, isso é uma maneira segura de falar. Sempre que você falar com o cliente, ofereça sempre a mão aberta para o cliente, virada para cima, porque para quem vende ou para quem negocia, eu sempre peço ao cliente. Pode prestar atenção que um pedinte na rua, ele pede com a mão virada para cima. Posições de ordem são dadas com a palma da mão virada para baixo, indicando com o dedo assim. Então, se você entrar no imóvel e a sua postura de roupa, ela estiver congruente com a sua comunicação, você fecha negócio, correto? Olha que informação importante que eu vou te dar sobre a mão agora. Se você apontar cômodos do imóvel dessa forma para um cliente, você está sendo autoritário. Mas à medida que você fala e apresenta os cômodos assim, você está sendo agora um negociador servidor, que chama. Então, se você esconde as mãos, o que significa, então? Se você deixa a mão levantada, é generosidade. Se você deixa a mão nessa posição abaixada, significa alguma coisa mais de autoridade. E esconder as mãos, o que significa? Significa que você está inseguro. Porque, via de regra, quando estamos inseguros, nós cobrimos a nossa mão pelas nossas axilas. Uhum. Quando nós estamos inseguros, nós colocamos ela dentro do bolso, da calça, ou dentro da blusa. Nós escondemos as mãos. Por quê? Porque as nossas mãos, quando nós estamos muito tensos, elas ficam trêmulas. E as pessoas notam.
Pode ver quando você vai numa festa, às vezes com amigos, você não sabe o que fazer, a primeira coisa que você faz é enfiar as mãos. Esconder as mãos. A pessoa que fala, mexe muito com a mão, o que significa isso? Pode ser que até ela tenha uma descendência europeia, porque italianos falam... Isso? É verdade. Eu achei que era lenda. Não, não é lenda. Realmente eles falam bastante com as mãos, eles gesticulam bastante. Mas se uma pessoa, ela gesticular demais com as mãos, e principalmente com as mãos, ó, presta atenção você que está em casa, ela for acima do ombro, eu estiver falando assim, ó, significa que a pessoa está extremamente nervosa, insegura e naquele momento ela é agressiva. Agora, quando eu baixo minhas mãos na linha do ombro e eu desço aqui de uma maneira calma e tranquila, estou postando sempre assim. Passando segurança. Passando segurança. Você tinha comentado alguma coisa, a mão no bolso, é inadequado isso? Não, evite colocar as duas mãos no bolso. Mas se porventura você entrar num ambiente em que você é novo, você nunca frequentou, por exemplo, um lançamento de um imóvel novo, de um condomínio novo, né? E você está inseguro, apenas uma das mãos pode ficar de uma maneira muito elegante. O que é uma maneira muito elegante? É quando você enfia a mão, os 4 dedos estão ocultos e este de cima, que é o dedo polegar, ele apoia ou no bolso da calça ou ele apoia no bolso da sua blusa. Isso é uma maneira elegante de você colocar uma das mãos. Bom, nós estamos encerrando mais um Cresce Esclarece e eu queria que você desse considerações finais em relação à linguagem corporal para os corretores de imóveis que estão nos assistindo. A dica que eu dou para você final, antes de me despedir, utilize sempre a comunicação para fazer venda, para fazer negociação. Se você usar de maneira inteligente, a chance de fechamento de novos negócios, elas vão acima de 80%. Toda negociação começa por comunicação, o meio da negociação é comunicação, o final da comunicação é comunicação e o pós-venda é comunicação. Então, se você prestar atenção, em todas as etapas do processo de negociação está envolvida a comunicação. Seu sucesso está aí, está na comunicação. Quem quiser fazer parte da próxima turma, só entrar em contato comigo que nós vamos levar até você todos esses conhecimentos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a todos, até a próxima semana, até a próxima sexta.